A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, a todos vocês que a partir de agora nos acompanham aqui pelas redes sociais da igreja, estamos simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube, no nosso canal da nossa igreja, CPI Água Fria. É um prazer muito grande receber você mais uma vez, nessa manhã desse dia que o Senhor nos preparou, né? Muito feliz pelo que o Senhor tem feito na sua vida, na nossa vida. Eu tenho certeza que a graça de Deus tem aí trazido muitas coisas boas, né, para a vida de cada um dos irmãos. Antes de nós iniciarmos aí, eu quero já agradecer a você que está com a gente e pedir a você que seja um colaborador nosso agora aí, tá bom, irmão? Eu peço a você que compartilhe esse vídeo aí, pegue o link dele, se você está no Facebook, você compartilhe, que você marque amigos, que você marque irmãos. Você que está no YouTube, você pode copiar esse link e compartilhar ele nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, né? Os grupos da família, dos amigos, dos conhecidos, enfim. Todos nós temos alguns grupos aí que nós temos no nosso celular. Eu queria pedir para você que fizesse isso. Se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo tem aí inscrever-se, você se inscreve, aciona o sininho. Se você está no Facebook, curta a nossa página, para que você receba notificações, para que você receba notícias, para que você seja sempre antenado de tudo que está acontecendo conosco, né? Nós estamos atuando firmemente nas redes sociais, também nós temos o Instagram, e estamos aí, irmãos, nesse trabalho de divulgação da palavra de Deus, através dessas plataformas, né? Para alcançar mais e mais vidas em nome de Jesus. Se você ainda não é da nossa igreja, está assistindo, né, esse momento de oração, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Os irmãos aí no chat vão lhe dar as boas-vindas, tá bom? Eu peço a você, meu irmão, que vai aí se mostrando presente aí no chat, vai falando, vai colocando seu pedido de oração. Finalzinho, nós vamos estar aqui orando por cada um dos pedidos, tá bom? Estamos felizes, estamos voltando devagarinho às nossas atividades, né? Algumas restrições ainda estão para serem obedecidas, mas graças a Deus nós estamos aí a cada dia caminhando na presença do Senhor e orando para que a cada momento a vida possa voltar à sua normalidade, né? A vida possa voltar ao seu ritmo normal, né? Que nós possamos aí, em nome de Jesus, voltar finalmente à nossa rotina cotidiana. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar nesse momento, começando esse momento. E logo em seguida nós vamos fazer uma leitura bíblica e vamos refletir um pouco da palavra de Deus antes de nós orarmos, tá bom? Pai Santo, entramos diante do Senhor com o nosso coração inteiro em Tuas mãos, rogando a Tua bênção sobre a nossa vida, pedindo, Senhor, humildemente, que Tu venhas, ó Pai, agir e trabalhar no nosso meio. Peço ao Senhor por todo aquele que já está conosco, Senhor, está aí, conectado, assistindo esse momento especial. Peço humildemente que o Senhor venha sobre a vida de cada um, para que Tua graça seja completada, Senhor, seja compartilhada na vida de cada um de nós. Completa em nós a Tua obra, fala ao nosso coração. Eu peço ao Senhor que aquele que chegar triste, saia, meu Senhor, desse momento animado. Aquele que chegar, Senhor, sem esperança, seja renovado pelo Senhor. Aquele que chegou fraco, tenha suas forças restauradas, meu Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Nos abençoe, nos guarde em Tuas mãos, ó Senhor, e abençoa poderosamente cada um, Senhor, daqueles que participarem desse encontro. Peço a Tua bênção no nome de Jesus, para que a cada momento possamos sentir a Tua presença em nós. Pedimos isso, Pai Santo, e já Te agradecemos pela fé. Amém. Graças a Deus. Aí na sua casa, irmão, pega a sua Bíblia, seja ela no celular ou sua Bíblia, né? E abra junto comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. Tá bom? Vou esperar você encontrar aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei,
Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Esse texto que está aqui diante de nós, Salomão acabara de inaugurar o templo a Deus. 12 anos depois que Salomão começou a reinar, finalmente ele conclui esse grandioso templo de adoração a Deus. É interessante aqui perceber que durante um certo tempo, o templo de Israel era o tabernáculo. Enquanto eles peregrinavam pelo deserto, Deus fez com que eles construíssem um templo móvel. O tabernáculo era um templo que ele poderia ser desmontado e montado, porque o povo estava peregrinando sobre a terra. E aqui, finalmente, Deus acabara de construir, Deus dera ordem a Salomão e finalmente eles construíram. E aquele templo móvel de tecido e montável e desmontável dera lugar a um grandioso templo. É imprescindível notar que aqui nesse exato momento Deus atende à oração de Salomão. Salomão oferece esse templo ao Senhor, oferece essa casa ao Senhor, e Deus se faz presente respondendo à oração de Salomão. Aqui especificamente Deus está falando a Salomão a respeito justamente do templo. E Israel vivia um momento muito bom, porque Israel eram tribos, e agora as tribos se juntaram, estavam ali, formaram uma nação sob a bandeira de Davi, né? O templo, que era um templo móvel, estava ali já em algum tempo, eles já não estavam mais peregrinando, e eles não tinham construído o templo, então era um templo ainda que não revelava a grandiosidade de Deus. Então aquele templo pequeno agora deu lugar a um grande templo de adoração a Deus. E depois desse momento de estouro de alegria e felicidade, Deus visita Salomão e ele fala a respeito deste templo, ele fala a respeito do que isso efetivamente simboliza, né? E eu queria compartilhar com vocês três pontos que Deus falou aqui a respeito do templo, para que nós possamos compartilhar nessa manhã. Nós vivemos um momento muito parecido com Israel, de dispersamento. Quando no início da pandemia tivemos o isolamento social, e logo em seguida uma quarentena, então nós tivemos a dificuldade de estarmos na igreja. Então nosso ritmo, nossa rotina de estarmos perto um do outro
foi efetivamente jogado momentaneamente fora. Então nós ficamos longe uns dos outros, nós ficamos adorando em casa. E as igrejas, e a nossa igreja fez um esforço muito grande para que de alguma maneira você sentisse a igreja também dentro da sua casa. Isso fez com que algumas pessoas, faz com que algumas pessoas possam querer se acomodar, e nesse retorno à casa do Senhor, algumas dessas pessoas pensem como alguns desigrejados que falam que a igreja não precisa da igreja, eu não preciso do templo, eu não preciso me juntar, não preciso me congregar, eu congrego em casa, eu cultuo em casa, a igreja é meu lar. São pensamentos, esse raciocínio traz pensamentos muito perigosos, que é o pensamento justamente de não estar junto, de não congregar. A Bíblia fala, carta aos Hebreus, não podemos deixar de congregar, como é costume de algumas pessoas. Então eu queria compartilhar com você três pontos aqui que Deus falou a respeito do que o templo representa para nós, né? O primeiro deles é que o templo é uma casa de louvor e adoração. Isso mesmo, nós cantamos em casa, nós louvamos em qualquer lugar, mas quando nós nos deparamos com o capítulo que nós lemos, ele fala a respeito justamente dessa ideia de que aquele lugar é o lugar onde nós vamos levar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. A maior riqueza do povo de Deus é a riqueza da sua essência da adoração a Deus. Então, o templo se tornava algo palpável, se tornava algo visível do favor de Deus, do favor e da graça de Deus pelo seu povo. Deus tem nos abençoado, Deus tem estado conosco, mas existem coisas na sua vida que são físicas, que lembram claramente a ação de Deus na sua vida. É o caso de alguém que estava doente de uma doença terminal e fora curado. É o caso de um bem material que há muito tempo você desejou e orou e pediu, né, que Deus fizesse, e aquilo ali se materializou. É a mãe que não pode ter um filho e o filho nasce, como Ana, né? Como não lembrar aqui, quando Ana fala, por esse menino orava eu, ou seja, Samuel era a materialização, né, da graça de Deus na vida de Ana, da bondade de Deus na vida de Ana. Então o templo, ele trazia esse símbolo da bondade e da misericórdia de Deus, de um povo que estava disperso e agora está junto, de um povo que outrora era perseguido e era peregrino, mas agora tem a sua própria terra. Então o templo era algo palpável do favor de Deus ao seu povo. Deus não moraria ali, Deus não habitaria naquele lugar, mas aquele lugar era a representação, né, de que Deus graciava seu povo, de que Deus não esquecera o seu povo. Todas as vezes que nós olhamos para a igreja hoje, quando nós olhamos para uma igreja cristã, nós percebemos claramente, a primeira reação que vem instintivamente à nossa mente é que ali é uma casa de adoração a Deus. É que ali é um lugar de louvor e adoração ao Senhor. O povo se junta ali para adorar a Deus. Então, a igreja lembra efetivamente a presença de Deus na terra. A igreja lembra o favor de Deus pelo seu povo. A igreja lembra que Deus ainda tem o seu povo. É como que a igreja fosse a embaixada de Deus na terra, regida por suas leis, regida pela sua presença, regida pela sua graça. Se algumas igrejas não fazem, nós não podemos julgar todas pelo descrédito de algumas. Mas o templo representa isso. O templo mostra isso, né? A igreja deve lembrar o seu Senhor. A igreja não deve lembrar homens. A igreja não deve lembrar pessoas. A igreja não deve lembrar qualquer outra coisa. Quando você vê uma igreja, quando você olha uma igreja, você lembra o favor de Deus, você lembra que Deus existe, você lembra que Deus está ali, você lembra que ali é um lugar de louvor e de adoração.
Todavia, nós temos que entender claramente que esse louvor e adoração glorificam a Deus não só quando nós estamos cultuando, mas quando as pessoas vêm à igreja. Então, quando alguém vai à igreja, ou quando alguém chega e visita o templo, ele ali sabe que ali, aquele povo é o povo de Deus. Aquele lugar é diferente. Aquele ambiente é diferente, não é? Esse é o primeiro ponto. Ela é uma casa diferente, é uma casa de louvor e adoração, é uma casa de exaltação. Quando se olha para o templo, se lembra do seu Senhor, se lembra que Deus está ali. É uma embaixada, é uma representação, é algo que lembra a presença de Deus. Segundo ponto que Deus fala a respeito, nesse capítulo que nós lemos, é que ali é um lugar de comunhão e encontro. De comunhão com Deus e encontro com Deus, no meu sentido individual e particular, mas também de uns com os outros. De comunhão uns com os outros e de encontro uns com os outros. É interessante que no deserto, Deus ditava o ritmo do povo. Para onde o povo deveria se dirigir, o momento do povo se dirigir. A Bíblia diz que descia uma nuvem sobre o tabernáculo e quando essa nuvem descia, as pessoas permaneciam, o acampamento permanecia naquele lugar. E o acampamento só saía quando a nuvem da glória de Deus levantava-se do tabernáculo. Veja, quando isso acontecia, a Bíblia diz que Moisés dirigia-se à tenda do encontro e ali recebia as orientações do seu Senhor. É muito, muito pertinente a ideia de que esse lugar é o lugar onde nós nos juntamos para a adoração coletiva, onde nós nos juntamos para a oração coletiva. Nós oramos em casa, nós cantamos em casa, nós fazemos tudo isso em casa, mas nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos de marcar esse encontro com o Senhor na sua casa, para cultuá-lo, para ofertar a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão. Veja o que fala aqui o versículo de número 4. Então o rei e todo o povo, veja, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. E ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo congregaram a casa de Deus. É muito importante isso. Porque por mais que sejamos irmãos em Cristo, por mais que tenhamos os mesmos ideais, é necessário termos um lugar que seja a tenda do encontro. O lugar onde nós nos reunimos, o lugar onde nós compartilhamos, o lugar onde os dons são ministrados. Sim, os dons são uma prova cabal da nossa necessidade de estarmos juntos. Porque os dons espirituais, eles são interdependentes, ou seja, o meu dom abençoa a sua vida e o seu dom abençoa a minha vida. Então, para você ser abençoado, nós precisamos estar juntos. Para eu ser abençoado, nós devemos estar juntos. Isso significa que viver em comunidade, viver em comunhão, termos esse encontro, faz parte da essência de sermos povo de Deus, de sermos filhos de Deus. Deus, ele recebe a oferta do seu povo, no capítulo que nós lemos, e se faz presente naquele lugar. Então nós percebemos a comunhão do povo uns com os outros, essa comunhão horizontal e essa comunhão vertical. A comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus e o seu povo. Esse momento, ele acontece na igreja, no ajuntamento solene, na comunhão dos santos, na comunhão total e irrestrita do povo de Deus. Não por acaso, nós vamos ver inúmeros salmos, os cânticos dos degraus, que são os salmos de romaria, que eles exaltam a ideia de ir ao templo, de comungar da presença de Deus no templo, de congregar juntos, cantando louvores, elevando seus pensamentos e seus pedidos em oração a Deus. Então, essa casa, ela é a casa da comunhão e do encontro. Ela é a tenda do encontro.
Esse é o segundo ponto que Deus fala claramente, né? Na adoração do seu povo, Deus se une ao seu povo nessa adoração coletiva, e ali a Bíblia diz que ele queima o holocausto, se faz presente naquele lugar, fala a Salomão e ao povo naquele lugar, né? E diz que aquele lugar ele escolheu. Aquele lugar é o lugar da sua representação, vamos usar essa expressão. É o lugar, não que ele more ali, mas que sempre trará à memória que ele está presente no meio do seu povo. O terceiro ponto, mas não menos importante, é que esse lugar representa um refúgio e uma lembrança perpétua. Veja o versículo de número 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus está respondendo à oração de Salomão do verso 11 até o verso de número 16. Ele aceita a oferta do templo, ele aceita aquilo que Salomão e o povo em adoração oferece a ele. E é interessante perceber que a resposta de Deus é que Deus deixa claramente que a prosperidade, que a proteção, que o cuidado são condicionais. Ele aceita estar com o seu povo, né? Mas ele deixa claro que se o povo estiver em comunhão com ele, essa adoração, esse louvor que o povo oferece será recebido pelo seu Senhor, né? É a bênção, a resposta à obediência. O templo não é mágico, as paredes não são mágicas, as paredes não têm vida, nós sabemos disso. Mas quando o povo de Deus se reúne, nesse momento de comunhão uns com os outros, nessa comunhão horizontal e essa comunhão vertical com Deus, faz com que o povo esteja ali. Meus queridos irmãos, é um dos momentos mais maravilhosos na vida dos cristãos, na vida daqueles que podem. Por isso que algumas pessoas, agora no nosso retorno, por exemplo, quando eles chegavam na igreja e quando nós começávamos a cantar os hinos, mesmo cultuando em casa, quando eles chegam na igreja, eles sentem, né? Eles choram, eles se alegram, porque esse momento é um momento que traz como um bálsamo ao nosso coração, né? Por isso que é imprescindível, é extremamente necessário que nós possamos estar juntos em comunhão, né? E fazendo essa comunhão coletiva, juntos, porque uma promessa das misericórdias de Deus sobre a nossa vida e uma lembrança perpétua de que se nós, nessa adoração coletiva, nesse momento de comunhão íntima uns com os outros e com Deus, teremos momentos ainda mais ricos e maravilhosos. Por isso que ele diz, meus olhos estarão fixos àquele lugar, meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer naquele lugar. Então, preste bastante atenção. Aqui é a casa de adoração a Deus, é a casa da comunhão e do encontro ao Senhor, e é o local do refúgio e da lembrança perpétua. Não podemos achar que não é necessário estarmos juntos. Não podemos achar que não é necessário estarmos comungando juntos. A comunhão na igreja, ela é extremamente necessária para que possamos crescer em comunhão, para que possamos crescer em graça diante de Deus, aprendendo, crescendo, desenvolvendo. Nenhuma brasa se mantém acesa longe da fogueira. Nenhuma ovelha está 100% segura longe do seu rebanho. Nenhuma ovelha se aquece no frio, longe da lã das suas outras ovelhas. Então é necessário que você faça esse esforço, esse movimento, e mesmo nessa dificuldade, para nós termos uma ideia, nós temos um contingente de um pouco mais de 500 pessoas na nossa igreja sede. E o decreto atual, ele determina que apenas no máximo 50 pessoas possam estar presentes. Eu sei das dificuldades, você vai ter que agendar, você vai ter que buscar uma forma de estar junto, mas o esforço é válido. Todo esforço
vai valer a pena, né? Para esses momentos estarmos juntos, para esse momento de comunhão, para o aquecer da nossa alma e da nossa vida. Participe dos trabalhos da sua igreja. Participe dos trabalhos, faça isso, faça um esforço colocando seu nome no agendamento e participe no nome de Jesus, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe a cada momento e a cada instante. Eu só quero avisar a você que os nossos agendamentos continuam, né? Para a escola bíblica, na quinta-feira dos adultos, para a escola bíblica dos nossos jovens, no sábado. Esse agendamento, tanto da terça-feira, da quinta-feira, perdão, quanto do sábado, é feito pelos líderes dos grupos, né? Dos homens, o nosso irmão Rodolfo, das mulheres, a nossa diaconisa Eliane Menezes. E na juventude, o Fábio e a Thalita, o João Vitor e a Sabrina com os adolescentes, tá bom? Muito bem. Então, os cultos da quarta-feira são agendados na terça e o culto de domingo são agendados na quinta-feira, sempre de 9 da manhã ao meio-dia, tá bom? Nós vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre sua vida, pedindo que o Senhor derrame sua bondade sobre você e que o Senhor abençoe. Nós tivemos na semana passada momentos maravilhosos, tivemos na semana passada Deus agindo, Deus operando, e eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai continuar trabalhando na vida de cada um de nós, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Hoje à noite culto, que você possa ter agendado, esteja presente, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Orar pelos pedidos que os irmãos fizeram aí no chat da igreja. Pedir que o Senhor esteja sobre sua vida a cada momento e que o Senhor derrame graça e te abençoe. Tá bom? Um abraço no coração e que Deus te dê um restante de semana, um restante de dia abençoado em nome de Jesus. Pai, eu entro em tua presença santa nesse momento. Eu agradeço ao Senhor por cada vida que esteve comigo nesses momentos. Que o Senhor venha guardar os teus filhos em tuas mãos. Meu Deus, muitas vidas que chegaram aqui nesse momento estão aflitas e angustiadas, precisando, meu Senhor, de um teu toque, precisando de uma ação do Senhor, precisando que o Senhor venha operar um milagre, a cura, que o Senhor venha fazer teus prodígios e maravilhas. Pai, eu te engrandeço, eu te exalto. Peço que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos meus irmãos, para que essa mensagem, Senhor, os mova a buscarem a cada dia, Senhor, um viver mais santo e reto diante do Senhor, buscando também, Senhor, cultuar ao Senhor e voltar aos seus trabalhos, Senhor, na igreja. Guarda em tuas mãos e abençoe. Os que estiverem tristes, como eu te peço sempre, que o Senhor venha com teu espírito trazer alegria, esperança, fé, força e coragem, para que ele possa ser fortalecido e renovado. Pai, nos abençoe, nos guarde, nos dá da tua sabedoria. Humildemente eu peço tudo isso a ti, no bendito nome de Jesus, e já te agradeço pela fé. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor derrame graça sobre sua vida, no bendito nome de Jesus. Amém.